Olá, meus amados, que Deus nos abençoe. Então, estamos aqui para mais uma meditação desse livretozinho, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Um livro excepcional, maravilhoso. Tão pouco ele tem escrito, mas tão valioso, né? Me ajudou bastante a refletir sobre questões de nos conformar realmente com a vontade de Deus e o quanto somos reclamões, né? Então, estamos aqui para o finalzinho dele. Esta é a última parte, mas que possamos meditar dia a dia, cada partezinha do que vimos até aqui. Amém? Vamos lá? Enfim, também nos graus de graças e glória é preciso nos tornarmos uniformes com o divino querer. Devemos estimar aquelas coisas que pertencem à glória de Deus, mas devemos estimar ainda mais a sua divina vontade. Devemos desejar amá-lo mais que os serafins. Mas não devemos desejar maior grau de amor que não seja aquele que o Senhor tem determinado conceder-nos. O padre Ávila diz: Eu creio que os santos desejariam ser ainda melhores do que foram. Porém, esses desejos não perturbavam a paz de suas almas, porque eles, se assim o desejavam, não era por motivos de interesse próprio, mas para a glória de Deus, e cujas distribuições se submetiam, ainda que ele menos lhes desse, estimando como perfeito amor o estarem satisfeito com o que Deus lhe tinha dado, e não apetecendo mais. Assim, Rodrigues o interpreta: que ainda que devamos ser diligentes em aspirar à perfeição até onde possamos chegar, para não servir de escusa à nossa preguiça e tibieza. Como alguns fazem, e dizemos, Deus nos dará isso, ou posso fazer só isto. Contudo, quando faltamos nesta carreira, não devemos perder a nossa paz de espírito, nem a conformidade com a divina vontade, a qual permitiu nossa falta, humilhar-nos e arrepender-nos, e procurando maior auxílio em Deus, prosseguir nossa carreira. Por este modo, ainda que aspiremos a ser exaltados no céu ao coro dos serafins, não por certo para termos maior glória, mas sim para dar a Deus e amá-lo ainda mais. Todavia, devemos resignar-nos à sua santa vontade, contentar-nos com aquele grau que a sua misericórdia se digne conceder-nos. Seria, pois, grande culpa desejar dons de sobrenatural oração, e particularmente êxtases e revelações. Os mestres da vida espiritual nos ensinam quando as almas são favorecidas com tais dons, que deviam orar para serem privadas deles, para poderem amar a Deus pelo puro caminho da fé, o qual é mais seguro. Muitos têm chegado à perfeição sem esses sobrenaturais favores. A virtude é bastante para elevar a alma à santidade e principalmente à uniformidade com a vontade de Deus. E se Deus se não apraz de elevar-nos a um sublime grau de graça e glória, devemos conformar-nos
a sua santa vontade, pedindo-lhes que ao menos por sua misericórdia, sejamos salvos. Se assim fizermos, a recompensa não será pequena, a qual o nosso bom Senhor derramará sobre nós pela sua bondade, porque Ele ama acima de todos aqueles que se resignam às suas determinações. Numa palavra, devemos olhar para tudo quanto nos acontecer, como vindo das mãos de Deus. E este fim se devem dirigir todas as nossas ações. Fazer a vontade de Deus, fazê-la porque é a sua vontade, e para assim o observarmos mais seguramente, devemos deixar-nos guiar nos nossos diretores. Quanto ao interno, para melhor conhecermos a vontade de Deus a nosso respeito, tendo grande confiança nestas palavras de Jesus Cristo: aquele que vos ouve, a mim ouve. E, sobretudo, devemos ser cuidadosos de servir a Deus por aquele caminho que Ele quer que sigamos. Digo isto para evitar a ilusão de muitos que se entretêm com a ideia de que estão perdendo o seu tempo. E dizem: se eu estivesse em um deserto, se entrasse em um mosteiro, se eu estivesse em outra qualquer parte, que não fosse esta, distante de parentes e companheiros, viria a ser santo? Praticaria estas ou aquelas mortificações e me entregaria toda a oração? Eles dizem: eu faria. Mas, no entanto, suportando involuntariamente a cruz que Deus lhe tem dado, não caminhando pela vereda que o Senhor lhe tem mostrado. Não só não se tornam santos, mas fazem-se maus, péssimos. Estes desejos são muitas vezes tentações do diabo, porque não são conformes à vontade de Deus, e devemos por isso rejeitá-los e tomar ânimo para servirmos a Deus no caminho que Ele nos tem escolhido. Fazendo assim, viremos a ser santo em qualquer estado de vida em que o Senhor nos tenha colocado. Queiramos, pois, sempre o que Deus quer, e fazendo assim, Ele nos abraçará em seu seio. Para este fim, façamo-nos familiares com certas passagens da Escritura, as quais nos chamam a unir-nos em todo o tempo com a divina vontade. Senhor, que queres tu que eu faça? Dize-me, ó Deus, o que queres de mim, e eu cumprirei a tua vontade em todas as coisas. Eu sou teu, salva-me. Já não sou de mim mesmo, mas teu. Ó Senhor, faz de mim o que for do teu agrado, particularmente quando alguma pesada adversidade nos oprime. A morte dos parentes, dos amigos, ou a perda de bens ou de reputação, digamos: sim, meu Pai, sim, meu Deus, porque assim vos é agradável. Sim, meu Pai, assim seja feito, porque assim te agrada. E, sobretudo, nos seja preciosa aquela oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Genova que todas as vezes que recitasse o Pai Nosso, se demorasse particularmente nestas palavras, rogando-lhe que ela pudesse cumprir na terra a sua santíssima vontade, com a mesma perfeição com que os bem-aventurados a cumprem no céu.
Façamos, pois, outros tanto, e seremos santos no céu. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós terminamos essa leitura, essa meditação deste livreto de Santo Afonso Maria Ligório, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Um livreto maravilhoso, que nos traz tanto alimento para a nossa alma, tanta espiritualidade. Então, nós vimos nesse trajeto aqui o quanto é valioso, necessário, importante, né, indispensável para a nossa salvação, que é a conformidade com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, sigamos, né? Vamos colocar em prática o que vimos aqui, porque sem essa resignação, sem essa conformidade com a vontade de Deus, a gente não chega no céu, a gente não chega lá. Então, tenhamos a certeza do seguinte, que lá no céu, na vida eterna junto do Pai, não teremos sofrimentos, não teremos perturbações, tribulações, não haverá choro e será felicidade eterna, gozo eterno. Então, é nessa segurança que devemos perseverar até o fim, na vontade de Deus, conformados, unidos à vontade de Deus. Seja ela agradável, seja ela desagradável, seja ela fácil, seja ela difícil. Então, em tudo dai graças e bendizei ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, se vocês gostaram dessa leitura, dessa meditação, se inscreva aí no canal Alimentando a Alma, deixe seu like, ative o sininho. Vamos fortalecer esse canal para que possamos ter mais aprendizagem, mais alimento para a nossa alma. Amém? Então, até breve. Estarei aí logo mais com mais uma leitura de outro livro. Já eu entro aí para vocês terem conhecimento. E a minha pretensão aqui neste canal é isto, é realmente alimentar a nossa alma, nos despertar para algo que é tão simples, verdadeiro, mas que às vezes a gente vai passando por despercebido, né? A gente vai perdendo a noção um pouco diante desse mundo tão movimentado, tão corrido. Amém? Até em breve. Deus abençoe você.